Boa tarde, gente. Tudo bem? Gente, vamos começar então a nossa aula dessa semana, né? Que eu estou preparando para vocês. Eu vou fazer uma leitura. Eu gostaria que vocês ouvissem com bastante atenção, tá? Aí depois a gente conversa sobre as questões. Então eu vou ler para vocês um texto que se chama Nordestina. Nordestina. Nordestina era uma cidadezinha desse tamanhinho, assim, da qual se dizia: eita, lugarzinho sem futuro. Antônio ouviu dizer isso desde pequeno e deu por certo o fato. Para chegar à Nordestina, tinha que se andar muito. É claro que ninguém fazia isso. O que uma pessoa ia fazer num lugar que não tinha nada para fazer? No entanto, quem fazia o caminho inverso contava para os outros o quanto tinha andado. Então, se deduzia que se o caminho de saída era um, o caminho de chegada só podia ser o mesmo. Antônio trabalhava na prefeitura da cidade, sendo para a folha de pagamento o funcionário número 19. Para o prefeito, ele era o moço do café. Para o povo, em geral, era Antônio da Dona Nazaré. Para Dona Nazaré, era o seu filho mais velho. Toda noite, Dona Nazaré pedia a Deus por um filho seu, de modo que a cada um cabiam 2 pedidos por mês, mais 1/3 do pedido. Na falta do pedido retalhado, deixava juntar 3 meses e então fazia um inteiro para cada filho. Nos meses de 3 pedidos, abril, agosto e dezembro, ela aproveitava para pedir saúde, dinheiro e felicidade. Nos outros 9 meses do ano, os meninos tinham que se contentar com saúde e dinheiro somente, o que nunca coincidia com a realidade, pois se Dona Nazaré fosse mesmo boa de pedido, há muito tempo Deus lhe havia enviado uma geladeira nova. Mesmo assim, ela pedia, por costume, por insistência, porque se deixasse de pedir, Deus podia esquecer que eles existiam, motivo é que não lhe faltava. Se palavras gastasse, duvido que tinham sobrado algum a Deus em Nordestina. Haja vista a frequência com que se usava naquele tempo essa palavra. Era tanta gente indo embora que o povo até se acostumou com os vazios que iam ficando e iam tomando conta da cidade, apagando cheiros, transformando em memórias frases, olhares, gestos e a cara daqueles que não tinham retrato. Nos dias de faxina, e portanto principalmente nas quintas, sempre apareciam objetos esquecidos por um ou outro dos que já tinham se ido, que só serviam para devolver rancores a abandonos superados. A esses objetos se davam diferentes fins, sendo o mais comum o fundo de uma gaveta e o mais doido a navalhada. Os motivos da debandagem generalizava, às vezes viravam bilhetes e alguns eram furiosamente rasgados. O motivo escrito quase sempre era um arremedo do verdadeiro e tinha por mais utilidade consolar o destinatário do que dar a se entender o remetente. Pois, como é que se explica, diga mesmo, porque o motivo de ir embora era só o nada? Algumas partidas eram anunciadas com antecedência, devido à quantidade de providências a serem tomadas. As notícias se espalhavam de várias formas. Vende-se mesa de fórmica com 4 cadeiras, sofá de 2 lugares, cama de casal, berço, fogão e geladeira. Ótimo estado. Trata com lurdinha no cartório. Vendo urgente uma casa perto da bica. Quarto, sala, quintal, banheiro dentro. Pechincha, Rua da Travessa 38. Vendo fiteiro ótimo, ponto, lucro excelente. Fundos da prefeitura, falar com Marconi no local. Por motivo de viagem, vendo gado bom danado. 2 bois, 3 vacas, um garrote. Nos primeiros meses, os que tinham se ido costumavam ligar aos domingos, quase sempre a cobrar para a casa de uma vizinha. Depois as notícias iam se espaçando e se dizia deles que tinha sumido no oco do mundo, que já devia estar cheio, inclusive, o oco do mundo.
Quem olhava para o horizonte em Nordestina, querendo ou não, imaginava uma linha perpendicular a ele. A linha traçada pelo destino dos que se importavam com o destino. De modo que o povo de Nordestina, todinho, tinha o horizonte por uma cruz, e não por uma linha. E era por esse motivo que o verbo cruzar cabia em todo tipo de entendimento. Entre Nordestina e a cidade que ficava antes dela, tinha uma placa com os dizeres: Bem-vindo a Nordestina. Há quem diga que há tempo de Antônio, quase ninguém tomou conhecimento da existência dessa placa. O povo morava da placa para dentro, imaginava uma risca no chão que separava a Nordestina do resto do mundo. O povo que morava da placa não imaginava nada. Jamais pensou no assunto e não tinha a menor ideia de que dali para diante ainda tinha muito pouco. Vivia em Nordestina, mesmo ali na rua de baixo, uma moça que apertava os olhos pela metade quando olhava. Por quem Antônio era completamente apaixonado. Ninguém sabe dizer, até hoje, se o que endoidecia ele era o olhar pelo meio de Carina ou o resto todo. Entenda-se por todo, inclusive, o perfume que ela ia deixando por onde passava. Antônio, que para cada pessoa era um, para Carina era somente um rapaz que dava um pulo na casa dela quando largava o trabalho. Depois ficou diferente, mas só depois. Só depois que as coisas todas mudaram. Pessoal, esse texto nós temos como tema a migração. Veja que Nordestina é uma cidadezinha que não tem nada e que as pessoas querem sair de lá o tempo todo. Todo mundo procura uma oportunidade, um trabalho, um estudo, né? Então as pessoas deixam Nordestina para procurar um lugar melhor, certo? Então esse é o tema, migração. Tá? Aquela cidadezinha que ficam só as pessoas que, segundo o texto, não se preocupam com o destino. Quem se preocupa em ter uma vida melhor tem que buscar em outro lugar, porque Nordestina não apresenta nada. Então vamos lá. Vamos começar aqui a discutir as nossas questões, tá? Então, olha, número 1. Grande parte da população da cidade de Nordestina migra para outras regiões. O que motiva a saída dos moradores? Então, vocês vão aí pensar por que as pessoas vão embora. Será que porque Nordestina não tem nada, não tem trabalho, não tem escola, não tem faculdade? Como é que pode, né? Então, a questão é, o que preocupa a saída de Nordestina, né? É isso, gente. Então vocês vão procurar saber o que é que está acontecendo nessa cidade, por que o jovem, por que quem quer o seu destino melhor procura outro lugar. Releia o seguinte trecho. Os motivos da debandagem generalizada às vezes viraram bilhetes e alguns eram furiosamente rasgados. O motivo escrito quase sempre era um arremedo do verdadeiro e tinha por maior utilidade consolar o destinatário. Questão A. Que palavra do trecho exprime a ideia de saída? Pessoal, lembra do Rei Leão? A debandagem é sair todo mundo correndo, é sair de forma desordenada, desorganizada. Então, os motivos da debandagem generalizada às vezes viravam bilhetes. Então, que palavra desse trecho exprime a ideia de saída? Então, eu quero agora que vocês lembrem do Rei Leão e cheguem nessa palavra, tá? Nessa desorganização, nessa debandagem, tá? B. Essa palavra é um termo que não costuma aparecer nos dicionários. Qual é a forma equivalente registrada nele? Qual é o sentido da palavra? Novamente, eu convido vocês a pensarem no Rei Leão, na debandagem. O que seria uma debandagem? Será que seriam todos saindo ao mesmo tempo? É uma forma desorganizada, atropelada de você sair de algum lugar. Debandagem. C.
Por que essa palavra é mais expressiva que saída? Por que o autor ele não colocou a palavra saída em vez de debandagem? Ele não poderia colocar os motivos da saída generalizada? Então veja lá, quando eu falo saída, eu tenho ali uma ideia, um sentido. Mas quando eu digo debandagem, eu estou o quê? Reforçando essa ideia. Eu estou deixando isso mais intenso. Estou dando mais sentido. Estou dando mais reforço. Então, debandagem é muito mais forte, tá, gente? É muito mais significativo. Então, debandagem, ela exprime uma ideia muito melhor, uma ideia muito mais forte. Então, as pessoas saíam de forma debandada. Eles saíam correndo, elas saíam de forma desorganizada, eles saíam todos ao mesmo tempo da cidade. Então a pergunta é, por que essa palavra é mais expressiva que saída? Então vocês vão pensar que se o autor colocar saída, ele vai dar um sentido mais brando, mais ameno. Mas quando ele coloca debandagem, ele reforça esse sentido, ele deixa ele mais intenso. Tudo bem? Arremedo. Mãe, ele está me arremedando. Arremedo. Será que nós já ouvimos essa palavra? Vamos lá. Arremedo é uma cópia mal feita. Uma imitação de baixo valor. Mãe, ele está me arremedando. Ele está me imitando, né? Arremedo. Por que razão quem parte opta por informar um arremedo do motivo verdadeiro? Então, quem parte, quem vai embora de Nordestina, não tem o que falar. É porque lá não tem nada. Então a pessoa não tem motivo para justificar essa partida, tá? Então ele usa um arremedo, ele faz uma imitação, ele fala uma pequena mentira mal feita, tá? Porque ele não tem um motivo aparente. O arremedo aí, a ideia é de que a pessoa imita o outro que já foi, porque não existe nada que o faça ficar ali na cidade. Então, olha lá, porque não há esse motivo, tá, gente? O motivo não é claro, não tem motivo, porque o motivo é porque lá não tem nada. Então, por isso a palavra arremedo. Questão E. Que elemento do dia a dia contribui para a sensação de que Nordestina é uma cidade em constante abandono? Gente, vocês lembram no texto que eu li os anúncios? Olha, eu li alguns anúncios para você assim, ó. Vende-se mesa trifórmica com 4 cadeiras, sofá, 2 lugares, cama, casal, berço, fogão, geladeira. Então, na cidade de Nordestina era como se fosse uma cidade fantasma. O tempo todo eles encontravam pessoas vendendo as coisas. Família vende tudo. Motivo, mudança. Tá? Então, aqui na questão E, que elemento do dia a dia contribui para a sensação de que Nordestina é uma cidade em constante abandono? Então, era o tempo todo esses anúncios. Os anúncios da ideia de abandono. Os anúncios das pessoas vendendo as coisas da ideia de que a cidade vai ficar abandonada, que as pessoas estão saindo, que as pessoas não têm raízes em Nordestina, tá? F. Que expressão usada pelos moradores sugere que o espaço fora de Nordestina, para onde vão os que partem, é um enigma. Então, Nordestina está aqui. E quem fica aqui em Nordestina, ele usa a expressão, eles foram para o oco do mundo. E ela fala ainda, e lá deve estar cheio de gente. Então, o enigma aí, que é um enigma, porque ninguém sabe para onde eles vão, onde eles estão, o que estão fazendo, é o oco do mundo. Então, essa expressão, oco do mundo, ela tem essa ideia de um lugar distante, de um lugar que eu não sei onde é, tá? Aquilo que me causa um certo temor, um certo medo, o medo do desconhecido, o oco do mundo, tá? Essa é a expressão. Eu deixei grifadinho lá no texto para vocês, tá? Aí a questão 3. Releia o seguinte fragmento. Quem olhava para o horizonte em Nordestina, querendo ou não, imaginava uma linha perpendicular a ele, a linha traçada pelo destino dos que se importam com o destino, de modo que o povo de Nordestina todinho tinha o horizonte por uma cruz. Então, ó, o horizonte ele é assim, e só que tinha uma linha assim, tá? E não por uma linha. É por esse motivo que o verbo cruzar cabia em todo tipo de entendimento. Então, olha, o horizonte e a linha daqueles que iam embora, ó, seguindo. Então, tinha uma cruz no horizonte
nordestina. Então o verbo cruzar, cruzar a fronteira, cruzar o tempo, o espaço de nordestina, era muito significativo aí para quem saía, para quem se importava com o destino. Então, questão A, em sua opinião, por que a autora escolheu nomear a cidade como nordestina? Aí, vocês vão buscar aí o conhecimento de vocês sobre as cidades do Nordeste. Será que o Nordeste só tem cidades bonitas? Ou será que tem aquela cidadezinha lá no fiofó do mundo, né? Lá no cantinho, que também não tem oportunidade, que não tem trabalho, que não dá para estudar, que não dá para se formar? Será que ela não usou nordestina para fazer uma alusão, uma comparação às cidades do Nordeste? Tá? Então, é aí que eu quero que você, né, analise para mim. E eu falei a expressão fiofó é lá no fundinho, tá, gente? O fundinho do mundo, o fiofó. Questão B. O narrador se mostra compreensivo ou enraivecido em relação a quem parte de nordestina. Justifique sua resposta com um trecho do fragmento. Então, gente, aqui na B, o narrador ele é compreensivo. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês vão lá no texto, naquele momento que ele fala assim, que tem quem se preocupa com o destino. Então, ele é compreensivo sim com quem sai. Porque ele percebe que se ficar, o destino é quem não se preocupa, quem já não tem mais o que fazer. São as pessoas de mais idade, são as pessoas mais velhas que estão ali e que já cumpriram o seu dever social. Mas quem se preocupa com o destino tem sim que procurar um outro lugar fora da cidade de nordestina. Então, gente, o narrador ele é compreensivo, que aqui na B tá falando, ele é enraivecido ou ele é compreensivo? Ele é compreensivo porque ele justifica isso com a pessoa que se preocupa com o seu destino, tá? Vocês busquem lá para mim, tá? Aquelas pessoas que se importam com o destino. Busca no texto, coloca aqui para mim entre aspas, tá? Que é esse momento em que ele fala que ele é compreensivo, sim, que ele concorda que as pessoas têm que sair. Muito bem, a questão C. Embora a máquina seja uma ficção, o nosso texto se chama A Máquina, seja uma ficção, o romance aborda um tema da realidade. Do que se trata? Se trata, como eu falei no começo do texto, da migração, das pessoas que deixam a terra natal e vão procurar oportunidades em outros lugares, em cidades grandes. Num grande exemplo, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? Então a gente tem os grandes centros urbanos que consomem, que absorvem todas essas pessoas que querem uma nova oportunidade. Então elas são aquelas pessoas que deixam a terra natal. Eu estou falando de migração. Tenta colocar para mim direitinho o que vocês entendem por migração, tá? O que é migrar, o que é sair, tá? E buscar outras oportunidades. Questão D. Você acha que esse tema está relacionado apenas a um contexto regional ou pode ser considerado universal? Então agora, gente, eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês vejam que a migração ela não está somente nas cidades do Nordeste ou em cidadezinhas tipo nordestina, não. Isso é um tema universal. A gente vê a migração, no caso da Síria mesmo, a gente vê todo esse processo de migração em função de uma guerra. Não é isso? A gente vê a migração na questão da intolerância religiosa, as pessoas migram para outros lugares, buscam outras oportunidades. Então, olha, você acha que esse tema está relacionado apenas a um contexto regional, que no caso do nosso país, ou nordestino, ou mesmo no norte de Minas, que tem muitas cidadezinhas, ou pode ser considerado universal? Então, agora vocês vão até a questão das guerras, a questão das intolerâncias religiosas, das perseguições políticas e vejam se as pessoas migram apenas na região ou se é um tema universal. Coloca para mim, essa aqui é uma questão pessoal, tá? Então aqui vamos avaliar tudo que vocês conseguem perceber aí no mundo na questão da migração. Questão 4. Os capítulos introduziram alguns personagens. Releiam o trecho a seguir. Ninguém sabe dizer até hoje se o que endoidecia ele era o olhar pelo meio de Carina ou o resto todo. Então, ninguém sabe se o
o Antônio, ele gostava do olhar da Karina, que olhava pela metade, assim, era meio fechadinho, ou se ele gostava de todo, se ele gostava de toda a Karina, do corpo da Karina, do jeito da Karina. Muito bem. Entenda-se por todo, inclusive, o perfume que ela ia deixando por onde passava. Antônio, que para cada pessoa era um, para Karina era somente um rapaz, que sempre dava um pulo na casa dela quando largava o trabalho, tá? Questão A. De acordo com esse trecho, para cada pessoa, Antônio era um. Colhendo todas as informações disponíveis nos 3 capítulos, o que o leitor pode saber sobre Antônio? Lá no comecinho do texto, quando a professora começou a ler, falou assim, olha, Antônio trabalhava na prefeitura da cidade, sendo para a folha de pagamento o número 19. Então, para a folha de pagamento da prefeitura, ele era o número 19. Para o prefeito, ele era o moço do café. Para o povo em geral, era o Antônio da Dona Nazaré. Para a Dona Nazaré, era o seu filho mais velho. Então, eu quero que vocês enumerem esse Antônio. Para cada um, ele era um. Então, vocês vão voltar aqui no texto, está grifado, tá? E vocês vão falar para mim, quem era o Antônio, tá? Então, para fulano ele era esse, para o prefeito ele era aquilo, para a mãe dele ele era esse, para o povo ele era aquele, tá? O que o leitor pode saber sobre Antônio? E vocês vão colocar. B. O que a oração, que para cada pessoa era um, revela sobre Antônio? Então, revela que Antônio ele não tinha uma personalidade forte, ele não era uma pessoa ali, como é que eu posso dizer para vocês? Para cada um ele era um, ele tinha várias máscaras sociais. Então ele era o funcionário, ele era o filho, ele era o vizinho. Então Antônio, ele tinha essa característica de ele não ter uma personalidade forte, é o Antônio, não. Ah, lembra do Antônio? Não, o Antônio, que é o Antônio? Filho da Dona Nazaré. O Antônio, o moço do cafezinho. Então aqui ele revela, que ele passa a ideia que ele é um personagem que ele não chama muita atenção. Ele é um personagem, assim, pacato, introvertido, tá? Não tem a personalidade tão aflorada, tá? Ele não é tão incisivo assim na personalidade dele. C, tá acabando já, tá, gente? Explique por que a descrição de Karina mostra uma diferença significativa em relação aos demais moradores de Nordestina. Pessoal, Karina tinha o perfume. Olha, eu consigo sentir aqui na Karina o perfume por onde ela passava. Então, se a gente voltar aqui na Karina, cadê a Karina? Olha aqui a Karina, ó. Ninguém sabe dizer até hoje se o que enderecia ele era o olhar pelo meio de Karina ou o resto do todo. Entenda-se por todo, inclusive, o perfume que ela ia deixando por onde ela passava. Karina sim tinha uma personalidade marcante. Karina tinha um perfume e as pessoas a reconheciam pelo seu perfume, personalidade forte. Tá, então a Karina, a ideia da Karina aqui na B, na C, desculpa. Explique por que a descrição de Karina mostra uma diferença significativa em relação aos demais moradores. Porque Karina, ela era reconhecida pelo seu perfume, tudo bem? Ela tinha uma característica marcante, Karina. D, releia. Era um olhar meio de Karina ou o resto todo? O narrador usou a língua de maneira criativa. Que dupla de palavras oposta produz um efeito expressivo. Então, era um olhar meio de Karina ou era o corpo todo? Então, a expressividade desse trecho está na questão meio e todo. Olha, era um olhar meio de Karina ou era o corpo todo? Então, a ideia é que as palavras, a dupla de palavras oposta, meio e todo, é que produz esse efeito expressivo, é que eu consigo ver o olhar puxadinho de Karina e o resto do corpo todo, ok? Gente, nossa atividade por hoje, por essa semana, é essa. Esse texto se chama A Máquina, ele é de uma escritora, ela se chama Adriana Falcão, a professora colocou o texto para quem não tem o livro, tá? Para vocês fazerem e me entregarem, tá? Pode ser aqui no WhatsApp mesmo, mas eu ficaria muito feliz se vocês conseguissem colocar no Google Classroom,
tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima aula. Beijo, saudades de todos.